Olá família, sejam bem-vindos a mais um estudo linguístico com Francisco Madenco e hoje vamos abordar sobre um tema que tem sido muito discutido dentro do mundo da tradução. Falaremos da diferença que existe entre a tradução e interpretação. Estás pronto para isso? On the floor. É muito comum observarmos vários comunicólogos a ligarem a ideia da tradução simplesmente do ponto de vista de transladação de uma mensagem, por exemplo, de um idioma para um outro idioma de forma oral, tal como é muito comum também observarmos vários deles a ligarem a ideia da interpretação simplesmente do ponto de vista da decodificação, por exemplo, de uma parábola, tal como antigamente Jesus Cristo, segundo as Escrituras, fazia com os seus discípulos, né? Mas atenção, nem tudo que é normal é comum, nem tão pouco como normal. A tradução e interpretação são termos sinônimos, porém de aplicabilidades técnicas diferentes. E segundo Paguras 2015, o objetivo tanto da tradução quanto da interpretação é simplesmente de fazer transportar ou transportar significados de um determinado idioma para um outro, de modo a fazer a comunidade compreender o idioma originariamente concebido. Essa ideia liga diretamente com o ponto de vista de que tanto a tradução quanto a interpretação servem de meio para poder fazer-se compreender algum idioma que não se entende, claro. Agora, qual é a diferença? Em que momento em que nós aplicamos a tradução e em que momento em que nós aplicamos a interpretação? Nós aplicamos o termo tradução para indicar alguém que de forma escrita transforma significados de um idioma para um outro idioma, de forma escrita. Ao passo que a interpretação aplicamos para alguém que de forma oral transforma significados de um idioma para um outro idioma. Ou seja, a tradução acontece de forma escrita e a interpretação acontece de forma oral. Então, quando você se depara com alguém que esteja, por exemplo, em contato com um estrangeiro e esteja a transmitir significados da língua do estrangeiro para a sua língua nativa, de modo a fazer os outros a compreenderem, essa pessoa chama-se intérprete. E quando for escrito, então, essa pessoa chama-se um tradutor. Claramente que alguém pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, tradutor e intérprete. É só contextualizar a coisa para que não haja aqui essas dificuldades e barreiras na compreensão. E estas palavras são também apoiadas por Paguras quando ele diz que a tradução é a conversão de um discurso ou de um texto escrito de uma língua de partida para uma língua de chegada, ao passo que a interpretação é a conversão de um discurso oral de uma língua de partida para uma língua também de chegada. Então, esta é basicamente a diferença que existe entre a tradução e interpretação do ponto de vista técnico, tá? Do ponto de vista técnico.